Eu marquei ontem, em cima da hora, uma live hoje. Eu tenho algo a compartilhar com vocês, uma palavra de Deus que o Senhor ministrou ao meu coração no final do ano, mas eu tive um final do ano e um início de ano bem desafiador. E eu não consegui vir aqui, mas estava guardado e eu sabia que ia chegar esse momento. Eu estava voltando para casa e quando eu chego aqui fica tudo mais tranquilo. E eu vou contar num outro vídeo, eu vou gravar esse vídeo e vou contar um testemunho, como que foi as minhas férias, né? E a gente sempre cria, né, expectativas para o próximo ano, como é que vai ser o próximo ano, o que eu tenho que fazer, não só expectativas, mas a gente repensa também aquilo que não fez no ano que está terminando. E a gente costuma ouvir muitas coisas e metas, faz metas, traça planos, né? Agora é o ano da virada, é o ano. E no final do ano, enquanto eu estava orando, e eu postei isso aqui. Depois eu vou repostar, vou colocar aqui no meu stories. Eu postei o que Deus tinha ministrado ao meu coração para esse ano de 2022. E Deus me deu uma palavra para 2022. Para mim, Ele deu uma. Além de, né, mais uma palavra profética. E essa palavra, Ele me disse assim: 2022 vai ser o ano da colheita abundante. E aí você fala, uau, o ano da colheita abundante. Na hora eu pensei, mas imediatamente o Senhor falou comigo, mas só desfruta de uma colheita abundante um solo tratado, saudável, um solo bom. E aí eu comecei a meditar sobre isso e entender o que verdadeiramente Ele estava falando. Essa é uma. E para minha filha pequena, a minha filha menor, a Ana Beatriz, e eu vou trazer ela aqui, que hoje ela está dormindo, ela me disse que, mãe, 2022 vai ser o ano das boas notícias, das boas novas. E eu falei, filha, eu sei que vai ser o ano das boas notícias. E eu fiquei com essa palavra também. E ela falou, mãe, e eu vejo que tem algumas pessoas que estão falando isso também. Eu creio que Deus está botando isso no coração de várias pessoas. E eu fiquei com essa palavra. Boas notícias. E quando eu vou começar pela dela, um pouco rapidamente. Depois eu falo em outro momento. Mas boas notícias, a gente sabe quais são as boas notícias. E a palavra de Deus diz que nós somos esses portadores das boas notícias. E a gente, quando pensa em boas notícias, só pensam em dinheiro na conta, né? Coisas que a gente consegue ver, né? Claro que são boas, né? E eu vou falar, você pode falar qualquer coisa, né? Um emprego, tudo isso é uma boa notícia. Mas mais do que isso, é saber quem somos, a notícia que carregamos e o que de fato essa notícia causa nesse mundo em que vivemos. E essa notícia é Cristo. Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou. Mas Ele não deixou a gente abandonado, Ele enviou o Espírito Santo. E por causa disso, por causa dessa boa notícia, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que o milagre já aconteceu. Nós podemos ter expectativas de coisas boas. É o ano de se concentrar nas boas notícias que vêm do céu. É o ano de você olhar e decidir falar, não, eu não vou focar e não vou ficar ouvindo notícias ruins. Eu vou ouvir boas notícias e essas notícias estão aqui. Estão vindo da boca de Deus, da boca de profetas. Eu vou focar nisso. Foca nisso em 2022.
fecha, sabe, os seus ouvidos, o seu coração para aquilo que não é uma boa notícia. Talvez você fale, Margarete, mas como assim as previsões são ruins? As coisas só estão piorando, mas é você que decide no que você vai acreditar. Na notícia que vem do céu, porque a gente conhece um Deus que dá livramento, um Deus que restaura o seu povo, um Deus que conduz o seu povo no deserto e não falta nada para esse povo. Então pega essa palavra aí, boas notícias, eu vou atrás de boas notícias. Eu vou atrás de boas notícias. Porque as boas notícias são... Tá aqui. Tá aqui. Isso não veio de mim, veio da minha filha de 9 anos. O Senhor está falando conosco. É o ano de focarmos nas boas notícias. E eu prometo a vocês que ela vai falar sobre isso, mas eu quis adiantar hoje. O ano das boas notícias. Coloque sua confiança em Deus, nele, nas notícias que vêm do céu, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? O ano da colheita abundante. Presta atenção, se você tem um papel, uma caneta, anota. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração, o ano da colheita abundante. Colheita, Margarete. Para uma colheita abundante acontecer, você precisa ter um solo, não é isso? Você precisa ter sementes plantadas, né, nesse solo. Essas sementes precisam dar frutos. Estou fazendo um panorama aqui para vocês. Só que Deus não disse que nós teríamos uma colheita, mas uma colheita abundante. O que é uma colheita abundante? É uma colheita extraordinária. É uma colheita além do que você pode imaginar. É uma colheita que ninguém pode prever. Mas essa colheita, ela não vai se dar em qualquer lugar. Para que essa colheita aconteça, é preciso que o solo seja favorável. E o solo é o seu coração. É o meu coração. Então, se pararmos para pensar nisso, não adianta ter uma boa semente. Não adianta, de certa forma, conhecermos a palavra. Não adianta conhecermos a letra se o nosso coração está adoecido. Então, quando essa palavra entra em nós, a gente mata. Não mata a palavra, porque a palavra ela é viva, mas ela mata, a gente mata em nós, nós mesmos nos bloqueamos de viver o que está escrito aqui. E aí, aqui eu coloquei, mas a colheita abundante só acontece quando as condições são favoráveis. De quê? O solo tem que ser bom, tratado, regado. Tem que matar os bichinhos, tudo que está contaminando o seu coração. Porque se você não fizer isso, não vai colher bons frutos. Vamos caminhar juntas, eu vou avançar aqui. Tem palavra boa, maravilhosa de Deus para nós. Não é porque é minha, é dele. E aí a gente vai... Eu vou caminhar com vocês aqui na parábola que a Bíblia chama da parábola do semeador, mas muitas pessoas chamam também da parábola do coração. Por quê? Porque diz assim, eu vou ler com vocês. Mateus 13, do 6, ó. Mateus 13, do 3 a 8. Leia aí você ou anota, que eu vou ler aqui. Diz assim:
O semeador saiu para semear. E enquanto lançava a semente, presta atenção nisso, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, a 30, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouçam. Agora preste atenção. O que significa essa parábola? Você conhece essa parábola, senão você leia Mateus 13, do 3 em diante. Diz assim, olha só. No 20 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguição por causa da palavra, ele logo abandona. Solo pedregoso, solo adoecido. A semente é a mesma, mas depende do solo, depende de como está o seu coração. Porque olha, ele abandona logo assim, quando surge alguma tribulação ou perseguição. Por quê? Porque não tem raiz, não está fundamentada em nada. Às vezes a gente tem um relacionamento, a gente conhece a palavra, a gente vai à igreja, mas não se trata de ir à igreja, não se trata disso, se trata do seu relacionamento com Deus, da profundidade, do quanto verdadeiramente por dentro você é transformada e curada, você permite que o Senhor te cure. Porque muitas vezes somos orgulhosas, achamos que temos que levar a vida do jeito que aprendemos. E aí, nós nos tornamos um poço de mágoa, um poço de murmuração, um poço de inquietação, um poço de insegurança. Isso tudo é um coração adoecido que não deixa a semente dar fruto. E aí você tem a sensação de que você não sai do lugar, não colhe bons frutos. Se isso aqui não é uma verdade na tua vida, se as promessas, se o que diz aqui, porque a palavra de Deus ela é a verdade. E só você pode fazer essa avaliação. Será que eu estou vivendo isso aqui? Será que faz sentido para mim? Porque se não, Senhor, sonda o meu coração, como falou Davi. Porque se o seu coração está adoecido, não adianta, você está perdendo tempo. E aí, ele fala aqui, olha só. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas é preocupação dessa vida e o engano das riquezas os sufocam, tornando-a infrutífera. Infrutífera. Pega essa palavra, infrutífera. Como que você vai desfrutar, e eu, de um ano de colheita abundante, se ainda estivermos nessa fase de sermos um solo infrutífero? Você está entendendo isso? Vamos compartilhar essa palavra aí, coloca coração, envia no aviãozinho para alguém, faz isso, vamos juntas permitir que o Senhor nos cure verdadeiramente, para que verdadeiramente a gente colha de bons frutos. Quanto mais pessoas colhendo de bons frutos e desfrutando, mais as boas notícias serão espalhadas, as boas notícias de Cristo, de quem Ele é, mais o reino será implantado nessa terra. Porque enquanto estamos com o coração infrutífero, adoecido, cheio de espinhos, cheio de feridas, olhando para as circunstâncias,
olhando no raso, a gente não vai conseguir dar frutos. Mas pior, a gente não vai conseguir colher, a gente não vai conseguir gerar frutos na nossa vida. E eu não estou falando de fazer a obra, de só trabalhar, servir, não. Eu estou falando frutos da palavra, frutos da verdade, frutos de amor, fruto do Espírito. Porque a colheita abundante não é só você pensar em dinheiro, em você pensar em restituição, é em tudo. É uma colheita abundante de paz, sabe? De vida abundante, de alegria, de prosperidade, prosperidade no sentido completo da palavra. Você olhar para sua família e você falar, eu tenho uma família abençoada de fato. O amor é a verdade na minha casa. Meus filhos são abençoados, meus filhos vivem com propósito, porque eu e meu marido, a minha casa é um céu na terra. Isso não é mentira. Porque a palavra diz assim na terra como no céu. É isso que temos que viver. Essa é a colheita abundante. Essa é a colheita abundante. E agora eu vou falar um pouco sobre solo. Olá, querida Nedinha, bom dia, obrigada, lindeza, gostei do lindeza. O que é um solo sarado, tratado? Ó, uma colheita abundante, uma colheita extraordinariamente grande. Anota isso aí, colheita extraordinariamente grande. Extraordinariamente grande. Você recebe essa palavra? Aí aqui diz assim: a qualidade do solo afeta, tá? Eu estava estudando sobre isso. A qualidade do solo afeta a germinação das sementes e o desenvolvimento das plantas, vamos pensar assim, do fruto. A qualidade do solo afeta a germinação das sementes. O que é germinação, Margarete? É o processo de crescimento da semente, do embrião, da semente. É a sequência, germinação é a sequência de crescimento. Que é dali que ela vai crescendo e vai tomando forma, vai tomando força. Então, olha só, quando você pensa em germinação, a semente, quando ela é jogada no solo, primeiro ela é só jogada no solo. O que ela faz? Ela vai tentar captar a água da terra. E ali ela vai crescendo. Preste atenção nisso, ela vai crescendo. Como se você está ali, a semente foi plantada em você, a palavra, e ela vai buscar na fonte, ela vai buscar força, ela vai buscar aquilo para acontecer dentro de você, para se tornar uma realidade. Precisa germinar aqui dentro. Porém, se tiver tudo adoecido, se o seu coração estiver cheio de contaminação, coisas ruins, medo, ansiedade, traumas, crenças erradas, orgulho, essa semente ela vai morrer, ela não vai encontrar força. Mas se você tiver um coração curado, transformado, cheio da palavra de Deus, a mente renovada, essa semente vai ficando forte, sabe? Vai pegando força e vai dando fruto. Porque vai começar a sair da sua boca. Tá fazendo sentido essa palavra para você? Você tá me acompanhando? E a gente percebe que é nesse momento em que a semente vai crescendo, ela vai germinando e ela vai criando raízes profundas. Então, o grande X da questão quanto mais o seu coração vai sendo curado, tratado, mais essas sementes, mais a palavra
vai criando raízes dentro de você, dentro de mim, dentro do nosso coração. Você está entendendo isso? E uma vez que você criou raízes, que isso criou raízes dentro de você, nada te abala. Você já não vai ser mais essa semente que vem a chuva, vem as circunstâncias, vem a preocupação e te derruba. E mata a semente. Porque ela já está enraizada em quem você é, em quem ele é. Por isso é importante você cuidar do seu coração. Para que o seu próprio coração, as suas próprias certezas, os seus próprios sentimentos, os seus próprios medos, aquilo que está armazenado aqui, toda a sua história de vida, não acabe com essa boa notícia, com essa semente que é boa. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, estão entendendo isso? Estão recebendo essa palavra? Cuidar do coração é responsabilidade sua, minha, nossa. Coloca isso aí. Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, guarda, protege. Porque dele procedem todas as fontes, todas as saídas da vida. Então, cuidar do seu coração, que é o solo, é responsabilidade sua. É você que precisa cuidar. Ah, Margarete, mas como? Eu não sei. É claro que quando eu falo que é responsabilidade sua, não é que o Senhor não vai te orientar, te ajudar, mas se você não reconhecer, se você não buscar ajuda, se você não orar nesse sentido, você vai permanecer com o coração adoecido. Porque o grande problema do povo de Deus é justamente o coração adoecido. Você pode procurar na Bíblia. Você vai ver que Deus tinha uma promessa, Deus entregava tudo, Deus nunca deixou um filho desamparado. Mas o povo se perdia no meio do caminho por causa do coração endurecido, por causa das suas certezas, do orgulho, do medo. Você entende isso? Olha para o povo de Deus e veja se Deus deu alguma promessa de sofrimento assim. Mas na verdade Deus falava, olha só, eu tenho uma terra boa, terra que mana leite e mel, mas o povo se perdeu no meio do caminho. Olha, Davi, você vai ser ungido, você vai ser rei. Deus deu tantas coisas a Davi. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas Davi sofreu muito, porque ele muitas vezes seguiu aquele coração adoecido, coisas, desejos, pensamentos. Por isso que Davi era tão sincero. Ele falava, Senhor, sonda o meu coração. E ele conseguiu ser resgatado, ser curado, ser tratado de tudo aquilo. Mas até então ele sofreu. E a gente não precisa repetir os mesmos erros. Porque por que uma profecia? Por que Deus libera algo? Eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu estou aqui falando algo que Deus ministrou ao meu coração, para a tua vida e para a minha. Se você não guardar o teu coração, se você não entender que você precisa deixar o orgulho de lado, as suas certezas, a forma como você vinha caminhando, se você não está desfrutando do que está aqui, é porque tem raiz adoecida aí, e você não vai desfrutar da colheita abundante. Você precisa reconhecer isso e buscar ajuda nele, nas pessoas que para você, de alguma forma, eu sempre falo isso, é alguma referência nesse processo de cura do coração, desse solo. Que frutos você tem dado por aí? O que tem saído da sua boca? Frutos de ansiedade, de preocupação, de dúvida, palavras ruins. Isso é fruto, sabia? É o que está saindo do seu coração. O que você fala é o que você crê. E como você vive é como você crê. Então não adianta tentar só pegar palavras bonitas e dizer, não, eu vou à igreja, não, eu conheço a Cristo. Mas e o que sai de dentro de você? O que sai no seu passo a passo da vida? No meu? Não temos mais tempo a perder. E aí, eu vou trazer um exemplo para você. A gente gosta de exemplo, não é isso?
Eu vou trazer um exemplo para você. A gente conhece a história da mulher de Ló. Você conhece? Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo quietinho? A mulher de Ló, a Bíblia conta a história de Ló e sua mulher. Não diz nem o nome dessa mulher. Mas a Bíblia conta que eles viviam um tempo muito ruim em Sodoma e Gomorra. E que Deus, em sua infinita misericórdia, tinha a promessa de salvar Ló e sua família daquela terra. Ele ia acabar com aquela terra, respondendo ao clamor de Ló. Ele ia tirar ele dali, ele tirou ele dali. E ele orienta, ele leva, ele manda anjos, ele diz como é que vai ser. E a Bíblia conta que Ló, ele estava meio temeroso, ele não queria sair dali, assim, ele estava meio... E diz que os anjos arrastaram Ló. Se você prestar atenção, a Bíblia diz que os anjos arrastaram Ló, arrastaram. Arrastaram Ló. Preste atenção nisso, arrastaram. Os anjos arrastaram Ló daquele lugar, daquela situação, porque ele falou assim, olha só, Deus falou, só posso fazer algo com essa cidade quando você não estiver mais aqui. Ló falou com os genros dele, riram, debocharam. Então, quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem algo, algum livramento, quando você crê nisso aqui, não significa que todo mundo vai acreditar. Não significa que todo mundo vai desfrutar. Porque eu estou aqui falando, declarando e profetizando algo que Deus ministrou no meu coração, mas você só vai receber se você crer. Se você fizer como Deus está falando. Senão vai terminar 2022 e você não vai fazer parte. Você não vai desfrutar. Porque é uma decisão sua. Ló, apesar de não querer muito, de ficar temeroso, de muitas vezes estar apegado àquela situação, ele obedeceu. Mas nem toda a sua família obedeceu. E aí eles foram arrastados. A verdade é essa, eles foram arrastados. Eles foram arrastados, mas no meio do caminho a mulher dele, a orientação era, vai, não olhe para trás. O que o Senhor está falando, olha, entre 2022, não olhe para trás. Esquece o que passou. Eu tenho coisas para você aqui na frente. Eu tenho uma colheita abundante e você vai ficar olhando para o seu passado. Você vai ficar remoendo e lamentando o que você não viveu, o que fizeram contigo, o que você está deixando para trás. O Senhor falando, olha só, olha lá, eu estou te levando para frente. Eu estou te dando uma terra nova. Eu estou te dando um futuro diferente. O que eu vou fazer na tua vida não tem nada a ver com o que você imagina. O que eu vou fazer na tua vida não tem nada a ver com a sua condição. Mas você precisa obedecer, você só precisa ir sem olhar para trás. É isso que você tem que fazer, você tem que ir sem olhar para trás. Chega de olhar para trás. Porque o teu passado, ele vai te puxar para trás. Mas Jesus, ele te puxa para o teu futuro. Porque ou você olha para o seu passado e define sua vida naquilo que você foi, em quem te gerou, na sua história, na sua falta de condição, na sua falta de formação, ou você olha para quem você é em Cristo. Porque quando Cristo foi para a cruz e disse assim, olha, está consumado, ele está dizendo, olha só, eu mudei a tua realidade. Eu mudei, você agora é uma nova criatura. Do teu passado eu já não me lembro. Eu agora estou mudando a sua história, virei a tua chave. Mas para você entender e você saber, você passar por essa porta, você precisa verdadeiramente permitir que o Senhor cuide do seu coração. Porque senão você não vai atravessar, você não vai lá pegar, você não vai desfrutar. Porque no meio do caminho você quer olhar para trás.
Você deixa o medo tomar conta. E aí essa mulher, ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Nisso que ela olhou para trás, a Bíblia conta que ela virou uma estátua. Talvez você fale, Margarete, mas será que essa história é verdade? Nossa. A Bíblia, ela é verdade. Você precisa acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas talvez você pense, mas será que ela foi estátua ou não? Virou estátua, não entenda do jeito que você quiser, mas pense que ela ficou paralisada. Ela ficou paralisada olhando para trás. E aí, ela hesitou em receber a promessa de Deus. Sodoma, ela tinha saído de Sodoma, ela tinha avançado, ela tinha passado daqueles limites, mas Sodoma ainda estava dentro dela. Muitas vezes, a gente aparentemente pensa que avançou, tenta avançar, mas a gente está carregando tudo dentro do nosso coração. E é por isso que não desfruta da colheita, não gera frutos e não tem colheita abundante. Você está recebendo essa palavra? O que você precisa deixar para trás? Ela morreu ali. Ela morreu ali. Em Lucas 17:32, Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela também não obedeceu. Ela não teve coragem para obedecer o chamado, a proposta de Deus, a promessa. Deus está falando para você, olha só, minha filha, meu filho, quem estiver me ouvindo. Ao contrário do que dizem, eu te criei para dominar a terra. Lá no início de tudo, eu declarei que tudo que existe nessa terra era para te servir. E apesar de Adão e Eva terem, de certa forma, frustrado, mudado naquele momento o rumo da história, eu enviei Jesus. E a partir daquele momento, eu te dei, você se tornou uma nova criatura a partir do momento que você creu em mim. A partir do momento que você creu em Jesus, você se tornou uma nova criatura. Tudo novo. E você passou a ter acesso livre ao Pai. Não tem mais santuário, não tem mais ninguém, é você e Ele. Ele enviou o Espírito Santo para que você não ficasse padecendo nesse mundo. Para que você verdadeiramente fosse curada, transformada. Mas se você achar que viver a sua vida é acordar, é trabalhar, dar conta de tudo, que você que vai ser responsável pelos seus frutos, não, você precisa se render a Deus e deixar Ele curar você, deixar o Espírito Santo tratar o seu coração, pedir ajuda sim, investir no seu solo. Presta atenção, o solo precisa ser tratado. Se um solo precisa ser tratado, por que você não? Por que você acha que é só viver a vida? Seu coração precisa ser tratado, porque senão ele vai matar. Dentro dele, ele vai abafar a boa semente. E é um desperdício. Eu coloquei aqui, Deus tinha toda uma proposta de vida nova para aquela mulher e sua família.
Mas ela preferiu não obedecer, olhar para trás, para o passado, para as suas histórias, medos, para a vida que ela vivia. Ela não aguentou olhar aquilo. E ela perdeu a vida abundante, a colheita abundante, que Deus já tinha preparado para ela. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que o povo deixou de desfrutar. Não só ela, vários. Você vai ver muitos na Bíblia. Deus já tinha dito que ia fazer, Deus já tinha falado, Deus fez exatamente como Ele havia prometido. Mas poucos desfrutaram. Na família de Ló, poucos desfrutaram desse livramento. E alguns decidiram ficar agarrados no passado. Não só do livramento, mas da promessa, da colheita abundante, da vida nova. Então é uma decisão sua, você entende que é uma decisão sua? A promessa, Deus, Ele foi lá, Ele falou com Ló, Ele mandou os anjos, Ló falou com as pessoas, com a sua família. Alguns acreditaram, outros não. Ló, suas filhas, foram e viveram. E os outros que não acreditaram, não viveram. Então, você está entendendo? Para de responsabilizar Deus por coisas que você tem que decidir. Para de achar que é Deus que vai decidir as suas, que vai te levantar e falar. Nesse caso, você ainda tem um exemplo de que o anjo carregou aquela família, mas ainda assim, aquela mulher decidiu olhar para trás. Então Deus, Ele é tão misericordioso que Ele pode te arrastar. Você vai esperar ser arrastada. Ok? Mas e lá na frente? Você vai sustentar? Por isso você precisa se permitir que Deus cure o seu coração. Sabe? Aí, fica aí. Se queremos desfrutar da colheita abundante, temos que voltar os nossos olhos para Cristo. Para o que Ele conquistou na cruz e entender que em Cristo temos um novo coração, eu falei. Porém, podemos decidir se vamos deixar nossos sentimentos nos adoecer ou destruir a boa semente dentro de nós. E qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Você vai querer desfrutar da colheita abundante? Porque não temos mais tempo para ficar conversando sobre o nosso passado, sobre as coisas que vivemos ou não vivemos. Essa mulher perdeu a oportunidade de desfrutar de tudo que Deus tinha para a família dela. A mulher, você entende isso? Quando ela olhou para trás, ela paralisou. Ela ficou paralisada. Ela acabou com naquele momento, ela paralisou sua família. Naquele momento, ela ficou impedida de desfrutar, de viver com as filhas aquilo que Deus já tinha prometido para eles, aquele livramento. Quando ela olhou para trás, ela botou um ponto final no futuro dela. Você entende isso? Então, um coração cheio de espinhos, um coração adoecido, um coração contaminado, um coração que carrega orgulho, um coração que carrega tantas coisas, verdades, falsas verdades, é um solo adoecido. E nesse solo adoecido não tem boa semente que dê fruto. Não tem. Não tem. E você vai viver vagando. Porque toda palavra que cair dentro do seu coração, ela vai ser abafada. Promessas. Você vai ficar de busca de profeta, de revelação. Sabe, tem gente que adora uma profecia, isso é ótimo. Mas não adianta nada uma profecia num solo infértil. Porque Deus, Ele avisa, Deus, Ele orienta, Deus, Ele ama o seu povo.
mas não é todo mundo que vai viver. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai desfrutar da colheita abundante. Não é porque não merece. Para de achar que é porque você não merece. Achar que você não merece já é sintoma de um coração adoecido. Achar que não é para você já é sintoma de um coração adoecido. Achar que não tem mais jeito já é sintoma de um coração adoecido. Achar que viver dessa forma é a sentença de Deus para você já é sintoma de um coração adoecido, de um solo pedregoso, de um solo adoecido. Qual solo que você é? Onde que você está nessa caminhada? Que você não repita esse comportamento da mulher de Ló. Que verdadeiramente você pega essa palavra hoje e entenda que ela é para a tua vida. Que você pode ser essa pessoa que vai desfrutar dessa colheita abundante. Família abençoada, filhos abençoados. Talvez você olhe para sua família e fale: meu Deus, o que eu fiz de errado? E às vezes você acha que o problema está no seu filho, às vezes você acha que o problema está no seu marido, às vezes você acha que o problema está na sua empresa que não te valoriza. Será? Será que o problema não está no seu coração adoecido? Fecha, sabe? Eu te convido hoje a ter o seu momento com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, agora sou eu e você. Me revela. Eu quero saber. Me ajuda, pode falar a verdade para mim. Não tem terapia melhor, gente. Eu amo terapia, faço a terapia, mas a terapia com o Espírito Santo, ele fala a verdade. Ele fala a verdade. Ele fala para você aquilo que você precisa ouvir. Mas ele fala com amor e ele te ensina a sair dessa situação. Amém? Você quer desfrutar dessa colheita abundante? Então assuma a responsabilidade de cuidar do seu coração. Peça ajuda, eu vou reforçar isso aqui hoje. A palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Não tenha vergonha de, eu falo sempre isso, de jogar a toalha e falar: eu solto, eu me rendo, eu quero ser tratada, eu quero ser curada. Eu não vou dar um passo mais se eu não, até que verdadeiramente nessa área da minha vida eu seja transformada. Porque presta atenção, na nossa boca há palavras de vida e há palavras de morte. Muitas vezes eu começo um processo de cura, de tratamento desse solo do meu coração, mas o que eu falo é algo venenoso. São palavras de incredulidade. Então eu mesmo jogo veneno no meu coração. Eu e você, no caso, né? Então cuidado. Um agricultor, ele cuida com todo carinho do solo, porque ele está de olho naquela colheita. Ele sabe o que vai dar ali. E ele sabe que é responsabilidade dele zelar por aquilo. E Deus está te dizendo: olha só, guarda o teu coração, filha. Cuida dele, trata dele. Deixa eu te ajudar. Porque eu tenho uma colheita abundante para você, mas você está sendo orgulhosa. Você está deixando o medo de tomar conta. Você está deixando as circunstâncias paralisarem a germinação dessa semente que eu já te dei. Ele que te dá. Ele que te dá. O seu papel é não matar ela. Mas se você não cuidar do seu coração, eu quero que você coloque aqui para mim, do que você ouviu hoje, o que fez sentido para você. Coloca isso aqui, é importante. É importante você
expor, falar. Não expor no sentido de se expor, você falar, colocar para fora. O que fez sentido para você? O que você vai fazer? O que de resolução de fato você vai fazer agora, a partir de agora? Você quer desfrutar dessa colheita abundante? É você que Deus está te falando, olha só. O solo está aí. Você tem que pegar. Como que uma pessoa pega? Quais são as ferramentas que ela pega para cuidar do seu solo? Pega um papel, pega uma caneta e fala: Senhor, me dá as ideias aqui agora. O que eu preciso fazer? O Senhor vai te dar ideia. Eu vejo o Senhor dando ideia. Eu vejo o Senhor te dando estratégias. Porque o Senhor, Ele é assim, você não está perdida. Ele vai te dar estratégias. Ele vai te ensinar a cuidar do seu coração. Ele vai te ensinar a preparar esse solo. Amém? Ele vai te ensinar. Você não está sozinha. Faz assim, ó. Abraça. Se abraça agora. Onde você estiver, se abraça. Se abraça forte. Bem forte. Sinta o abraço do Espírito Santo. Não ache que isso é bobeira. Eu já falei, não estou aqui de brincadeira. Sinta esse abraço agora. Você está sentindo esse abraço? E o Espírito Santo está te dizendo: filha, filho, você não está sozinho. Mas eu preciso que você se renda e confie em mim. Talvez você pense: eu não consigo mais. Eu não consigo nem acreditar nessa colheita abundante na minha vida, na minha família, nas minhas emoções, na minha cura emocional, na minha cura física. Ah, Espírito Santo, eu não estou conseguindo acreditar. Talvez você esteja pensando assim, mas Ele te diz: eu te ajudo nas tuas fraquezas. Sou eu que sei o que verdadeiramente você precisa, mas você tem que confiar. Amém. Você tem que confiar em mim. Você está sentindo? Recebe esse abraço dele. Recebe esse abraço dele hoje, nessa manhã. Sinta-se abraçada. E esse abraço é um abraço restaurador. É um abraço que vai te fortalecer para seguir a caminhada. E eu estou aqui todos os dias. Eu estou falando sobre propósito. Você pode olhar lá no meu feed. Porque eu entendi. Estamos no início do ano. Temos muitos planos, vontade de fazer algumas coisas. Mas enquanto não tivermos nossa identidade restaurada, um propósito bem definido, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu tô aqui com vocês todos os dias. Sempre tem uma mensagem ali para você, de Deus para tua vida. Então coloca aqui, olha: eu vou desfrutar dessa colheita abundante. Você vai desfrutar? Eu vou, eu não vou dar mole. Não vou. Então, ó, renova sua mente na palavra de Deus. Leia sim, mas medita na palavra. A Bíblia diz assim, olha, Deus disse para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Mas Deus fala para ele meditar. Por quê? Você só vai ser forte e corajoso para passar por esse processo de transformação e desfrutar da colheita abundante se você meditar na palavra. E a palavra de Deus diz: Senhor, diz que eu sou amada, diz que eu sou curada, diz que a minha identidade não é definida por nada que fizeram comigo, mas pelo que Jesus fez na cruz. Amém? É isso. Então medita nessa palavra, declara essa palavra todos os dias, declara. Eu sou abençoada, eu fui feita um com Cristo, eu sou cordeira, eu sou uma filha amada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Não há nada impossível para Deus. Nele, o meu coração é restaurado. E começa a mandar essa informação para o seu coração. Você é curado, você é amado. Nenhuma rejeição te define. Amém? E você vai colher frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de prosperidade, frutos que você nem consegue imaginar. Amém? Amém, amém, amém. E Ele vai te dizer quais frutos você vai colher. Eu só quero te dizer que a colheita vai ser abundante. Já se veja colhendo muita alegria, muita paz. Suas necessidades, Ele cuida de tudo, nada vai te faltar. Porque Ele é o seu bom pastor, Ele é o meu bom pastor. Então fala isso. Amém? Na próxima semana eu vou continuar. Mas eu vou avisar aqui, tá bom? Eu vou fazer tá vindo um aulão aí sobre propósito, fica ligado aqui. Deixa eu ler rapidinho aqui. Amém. Vou ter que entrar no trabalho, fui edificada, vou desfrutar dessa colheita abundante. Me sinto abraçada por Ele. Muito obrigada por essa palavra, por usar tua filha. Fala tão profundo no meu coração. Amém. Deixa Ele te usar sempre. Amém. Glória a Deus. Um abraço, queridas. Ó, fica com esse abraço o dia todo aí. Que você sempre lembre que você não tá sozinha. Colheita abundante. É um ano da colheita abundante. Compartilha essa live. Faz um print. Marca alguém. Já começa, já começa a transbordar na vida de outros. Já começa a distribuir os frutos que você já está colhendo, amém? É o ano da colheita, já está colhendo, já começa a colher hoje, já começa colhendo hoje, amém?